Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Pod Científico, o nosso podcast aqui do Instituto Federal de São Paulo, Campus São João da Boa Vista. Esse podcast é feito pelos alunos pividianos aqui do nosso campus e hoje a gente vai conversar com a professora Débora de Física e a professora Camila de Química. A gente vai falar sobre a importância da experimentação no ensino de ciência e como driblar os obstáculos. Então vamos lá! Para vocês, qual a importância da experimentação no ensino de ciências? Vamos falar um pouquinho, né? De trabalho com isso, tem bastante tempo, né? E tem várias quebras de paradigmas, eu acho, na história, né? Se for ver a questão do ensino de ciências. Se for puxar lá da pedagogia das vertentes, né? A parte da experimentação surgiu muito lá na parte tecnicista, não sei se vocês lembram lá das vidas, comecei no curso de vocês. E só que assim, a experimentação naquela época era vista muito para cumprir o roteiro. E os alunos nem sabiam muito a teoria que estava por trás. Ela ajudava a ficar mais interessante o conteúdo? Ajudava. Mas os alunos não se interessavam tanto, viam como uma obrigação. E com o tempo, isso foi constatado que os alunos, né, começaram a perder o interesse por seguir a receita de bolo sem saber o que estavam fazendo. E aí, diversas vertentes pedagógicas, né, começaram a puxar essa questão da coisa mais lúdica, né, da coisa que tenha mais a participação dos alunos. E essa experimentação começou a atingir mais os alunos. E os desafios, né? Quais são os desafios? Recurso, né? Que às vezes as escolas não têm recurso, a questão do tempo, porque a grade, né, tá muito travada dos ensinos, né? Você não tem tempo, você fica cumprir teoria, você não consegue fazer experimentação, que às vezes é mais efetivo que a própria teoria. E, e os próprios alunos. E aí a gente tem outro marco aí, que é a pandemia, né? Às vezes a experimentação ajudou muito os alunos. Eu acho que ajudou bastante. Mas experimentação mais simples, que é outro que a gente vai falar também. Mas o grande desafio é prender a atenção dos alunos, porque os alunos querem fazer e não sabem a teoria. Igual, eu dou um exemplo, igual tá a Débora aqui de física. A gente tem uma prática no laboratório de corrosão, que é o fenômeno da gota salina, que você tem lá um processo de corrosão numa tampinha de garrafa de Coca-Cola. Você faz, aí tem uma mudança de cor, muda pro rosa e tudo mais, muda o pH. Eles gostam de fazer. Eu falo que eu já dei aula de técnica em química. A menina falou, a gente não pode ir embora? Já ficou rosa, já deu que dá. Eu falei, não, vou explicar o que tá por trás. Que legal vocês entenderem o que tá por trás, explicar pela coisa possível. Então, assim, muitos desafios. E a gente tem tentado introduzir nos currículos mais ainda o processo de experimentação, tanto no nosso curso, né, que é uma propaganda também aí do nosso curso de licenciatura, tem os laboratórios interdisciplinares, que tem esse cunho mais, um laboratório mais investigativo, né? Vocês têm também as disciplinas de cumprir o roteiro, mas antes vocês têm os laboratórios, esses laboratórios mais investigativos, tem a organização, a parte dos professores, mas todos eles são deixados mais livres, né? E a gente tem tentado, né, parar vocês, e nós também, que a gente aprende junto também, durante o paradigma, a praticar isso na sala de aula. Eu aprendo muito com os laboratórios interdisciplinares, igual a gente estava falando que antes de começar na pandemia, tive que dar aula de laboratório interdisciplinar de física e química, professor de física, online, porque para ajudar os alunos a formar e tudo mais. E aí, pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí a gente trabalhou com vídeo, e a gente trabalhou muito, tem um site, chama FET, que é da Universidade de Cambridge, que tinha os simuladores, que a gente conseguia com os alunos, a gente dava aula online, a gente mexia com os alunos nos parâmetros, para eles verem o que estavam acontecendo com as moléculas. É um site de simulação, não é a mesma coisa que o presencial, que fazer o experimento.
mas surtiu bem efeito. Mas não nada como pôr a mão na massa, né? E os alunos gostam disso, né? Desde ali, primeiro semestre. E uma coisa boa da experimentação é que os alunos aprendem a trabalhar em laboratório aos poucos, né? Eles não levam aquele susto quando chegam na faculdade, no ensino superior. Então, é uma coisa muito boa também. Ah, acho que é isso. Se eu falei muito. Eu, a primeira parte é a importância. Isso, a importância da experimentação. Por que você acha que é importante trabalhar a experimentação no ensino de física e no ensino de ciência? Aí, no geral. Acho que em todas, né? Todas as disciplinas, até as de humanas, até que eu acho que para um diálogo de uma disciplina de humanas, aquelas tarefas grupais, aquelas tarefas interpretativas, seria a experimentação deles, né? Tudo precisa ter a parte palpável daquela teoria. E aí, só que para a gente, além dos estigmas, tem essa carga mais pesada de, nossa, aula experimental, roteiro, preencher, dados, processar, gráficos, teoria de erros, média. Deu certo ou deu errado? Semestre passado dei também 2 laboratórios interdisciplinares e tinha muito isso, falava para as 2 turmas, eram de biofísica e de físico-química. Mas deu certo ou não deu certo? Assim, depende, deu certo, sempre dá certo. O erro bem fundamentado é um acerto, né? Então, tem isso, como ela disse, a professora disse, deles aprenderem aos poucos, cada dia, até qual o tipo das vidrarias você tem que usar, isso é anos para aprender. Não é na primeira aula que você vai saber todos os nomes para todas as funções e para que serve. Mas no sentido mais simples, não dentro do instituto ou de um grau universitário, falando de uma rede pública comum, tá aí no palpável, no investigativo, despertar o interesse e também sim cumprir a grade, tá na grade. Só que a gente tem que pegar o sentido do porquê, né? Então, se eu estou ali como numa aula de física e eu tenho que ensinar leis de Newton, existem N formas e N gerações de ensinar isso que já foi feito. Eu aprendi de uma forma, meu professor aprendeu de outra e me ensinou, ou talvez não, né? Possa ter sido fruto de uma reprodução também de formas de ensino, mas eu posso também pegar uma corda e fazer um cabo de guerra. Né? Não precisei ir para um grande laboratório da Unicamp, um sistema a vácuo, mostrar uma queda livre, abrir uma equação, tá, enfim. Posso pegar a turma, dividir em 2, vamos lá, puxa a corda, expõe e explica as 3 leis de Newton nesse cabo de guerra. Tá feito. Então, é uma coisa que a gente está fazendo ali, é assim uma experimentação e é de dar o porquê. Porque hoje em dia não é como há anos atrás, que você sentava ali e o professor dizia o conteúdo e você, ok, tchau. Batia a sirene ali, tô indo embora, comer para casa. Hoje você tem que dizer para o aluno o porquê dele ter que aprender aquilo e às vezes mesmo com o porquê ele não quer. Tem que fazer sentido. Então, tem que fazer sentido. E eu, como aluna, também queria que fizesse sentido para mim. Então, me coloco muito nesse lugar. Ainda sou aluna, né, na pessoa de que a gente sempre tem que estar estudando, fazendo nossas especializações, a nossa pós, nosso doutorado, nossas coisas. Então, eu, no papel de aluna, também quero saber o que eu estou estudando, matéria condensada que eu estudo. Por que que eu estou estudando óptica e fotônica? Como é que eu consigo modelar uma equação de fotônica sem poder ver aquilo, né? Eu quero sim que meu professor me mostre por quê e por que que eu estou estudando isso, para que que serve, onde é que eu vou aplicar, no que esse meu trabalho vai dar. Então, isso sim não é algo próprio de uma pós-graduação, mas de todos os níveis de ensino até o do fundamental.
né, sempre com um professor de ciências básicas do Fundamental 2, numa aula comum, tem que mostrar o porquê do sistema solar, do relevo, da superfície da Terra, que mais que as crianças aprendem nesse início de ciências. A estrutura atômica básica, núcleo, eletrosfera, aquela coisinha assim. Então, desde a base do ensino até a parte superior da pirâmide, tudo tem que ser fundamentado com a teoria e a prática. Só vai mudando o nível. E tudo tem que partir desse porquê, desse palpável, para que a gente sempre possa rodar a engrenagem. Porque se não tiver o porquê, não tem porquê. Não tem porquê. Então, vai estagnar a ciência, acabou, tá tudo resolvido, é isso aí. Vamos encerrar o podcast. Aproveitando o gancho, então, quero fazer uma outra pergunta para vocês. Como eu posso fazer com que esse aluno fique mais engajado, então? Ele tenha mais interesse. Como eu posso despertar o interesse desse meu aluno na experimentação? Para experimentação, para ciências. Dar condições a ele. Porque o que mais segura, às vezes, não é a gente como professor, pode tirar, bom dia, hoje é a nossa aula. Vou mostrar uma coisa super interessante para vocês, a força gravitacional, nananã, e faz aquela malha espaço. Todo mundo viu, né? A malha espaço-tempo, joga a peteca, aí o negócio afunda, não sei o que atrai, nananã. A criança fica. Vou alugar uma cama elástica, então, porque quem não gosta de cama elástica, eu adoro. Pega, aluga uma cama elástica, põe no pátio da escola, põe o moleque pra pular em cima da cama elástica. Agora todo mundo pula pra ti aqui no meio da cama elástica. Aí joga as petecas, a peteca vai parar onde? No pé da criança, né? Que é a dilatação ali na malha espaço-tempo. Eu tô ensinando relatividade pra uma criança. Ela vai aprender. Mas se eu não der a condição, né? Se eu disser pra ele, meu filho, a malha espaço-tempo, menino. Que diabos? Professora, pelo amor de Deus. A gente tem que dar a condição, nem tanto material, quanto a condição de tempo e meu tempo investido nisso, quanto a minha condição pessoal, no sentido do meu recurso pessoal. Como eu posso dizer, na minha linguagem, no meu recurso de trazer aquilo para aquele nível, né? É um conceito que não é daquela criança, mas, na verdade, ciência é para todos os níveis. Quando a gente teve aquele lab aberto na Unicamp, é Unicamp de portas abertas, alguma coisa assim. Isso. O que tinha de criança, eu topava em criança o tempo todo. Tinha que andar olhando para baixo, porque o que tinha de criança assim, de menos de 10 anos, Curiosas, né? muita criança. Eu não tenho criança, né? Aqui, minha família não mora aqui. Então, eu não tenho meus primos aqui, irmãos menores, e não tenho filhos. Então, se eu tivesse criança, eu tinha levado. Porque, gente, o que tinha de criança lá no Unicamp, vendo o acelerador, vendo a parte dos lábios de biologia, montando moléculas, eles fizeram um stand próprio para isso. Então, é exatamente esse tipo de recurso que eu estou me referindo, sabe? De não é, não, isso daqui não é coisa para você, não é para você agora. E a ciência é assim, é como se fosse o desenvolvimento da língua portuguesa. Eu defendo muito essa vertente, sabe? De a criança ela é alfabetizada em linguagens desde o momento da barriga. Ela escuta música, né? A gente sabe que hoje se põe música pro neném ouvir na barriga da mãe, escuta as vozes da mãe, do pai, da família. Quando ela começa a fase de falar as primeiras palavras e tudo, vai para a escolinha. Ela começa primeiro pelo alfabeto, depois ela começa pelos números. E aí ela primeiro vai ser alfabetizada com letras, depois de 4 anos, 4 a 5 anos de escolinha, que ela começa com os números. Depois de mais 4, 5 aninhos de escolinha, que ela começa com ciências, propriamente dita. Então, olha o atraso de letras para ciências. Por que não pode ser ao mesmo tempo? Porque não é para criança, ela não vai entender. Não, ela vai entender. Na verdade, é aquele momento mais puro das funções cerebrais que é o ideal para se estimular a ciência numa criança e a matemática.
certo? Mostra ali a estrutura. Olha, meu filho, esse aqui é o núcleozinho do átomo aqui. O mais simples, aquele modelinho assim, o mais. Põe ele para brincar com isso, igual pra ele brincar com as letrinhas. Que aí vai chegar um adolescente aqui do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio, e não vai surtar na hora de balancear uma equação química. Eu falei, professora, eu não sei fazer. Calma, meu filho, você sabe, isso aqui é um átomo, relaxa. Mas é porque eles ficam apavorados porque realmente tem um atraso. Tem um atraso no método de ensino que a gente faz, né? Que a gente tem que fazer, que vem da base. Então, se leva essa experimentação e esse desenvolvimento básico lá, é igual futebol. Investir na categoria de base, a gente chega no ensino médio com jovens que não têm medo de matemática, química e física. Chega no Enem com jovens que Enem não vai ser nada, não vai ser mais o que é hoje, né? Ai, meu Deus, o Enem não é, porque eles não vão ter medo disso. E, consequentemente, níveis superiores com salas de exatas mais conscientes. Porque a gente chega hoje numa turma de exatas, de nível superior, e pergunta assim, eu pelo menos, o que é que vocês estão procurando aqui? Né? Ah, eu quero ser engenheiro, eu quero ser isso, quero ser aquilo, quero ser professor de física, de química. Às vezes, esses jovens de 17 anos que estão ali, né, saindo do ensino médio direto, uma graduação, estão ali inconscientes, sabe? Não estão ali conscientes. Então, a gente teria turmas de graduação conscientes, que estaria ali, porque você saberia exatamente o que encontrar. Então, eu acredito que dá essa condição para o meu aluno para estimular mesmo. Vamos fazer ciência. E a grande dificuldade mesmo, a ciência básica, é uma coisa que eu sempre falava. Ah, mas por que eu tô aprendendo isso? Estou aprendendo lá, modelos atômicos. Nossa, mas por que eu já tenho um modelo consolidado porque eu tô aprendendo os outros? Porque evoluiu. Mas é a questão do imediatismo. E, fazendo dessa forma escolar, colocar essa ciência básica desde o começo, ela não fica desvalorizada, porque é uma desvalorização do ciclo básico da todas as áreas, né? Eles já querem para ir para o negócio aplicado. Aí, como não tem a base, dá problema lá. Aí, igual você falou, do inconsciente, eles estão ali. Eles estão ali. Mas é bem interessante, né? Só falo essa questão. E a gente tem que investir nisso, igual vocês, professores, investir nisso, sabe? O amor pela essa base que é muito importante. Pensando que, infelizmente, né, nem todas as escolas têm laboratório, nem todas as escolas têm essa disponibilidade de recurso. Como eu posso, então, instigar esse aluno a gostar mais de ciência, a fazer mais experimentação sem muito recurso? Falou do FET. Então, tem essa questão aí dos simuladores, né? Que tá no mundo virtual aí, que todo mundo foi obrigado a entrar. Professores mais velhos, mais novos, os alunos. Mas tem coisas simples que dá para fazer em casa. Igual, por exemplo, eu brinco lá, tá falando de transição eletrônica, de emissão atômica. Igual eu pergunto, tô falando, você sabe que cor que emite se eu derrubar o sal de cozinha num fogão por acidente? Professora, por isso que a chama ficou amarela, igual a transição dos elétrons ali, emissão de luz. Então, assim, não é um experimento, mas é uma experimentação ali que aconteceu por acidente. Igual eu sempre falo, tem que fazer com cuidado. Sim. É igual tem outras coisas, por exemplo, pH, coisas que dá para ver repolho roxo, fazer teste de pH, coisa simples de fazer, que é um indicador básico. Aquela flor hortênsia, ela muda. Vocês já repararam que tem hortênsia azul, tem hortênsia rosa, tem a ver com o pH do solo. Nossa, o negócio todo do nosso lado ali. E às vezes eu experimento. Você pode plantar uma florzinha, ele vai plantar uma flor. Muitos querem fazer, muitos não querem. Por quê? Muitos deles querem ir no ambiente de laboratório. Mas eles também, muitos eu vejo que ficam felizes de trazer de casa. Igual eu lembro lá na disciplina que vocês estavam mostrando, para você a casa do laboratório, que eu fiz aqui, semestre passado, que tinha os experimentos que o pessoal tinha que apresentar. Eles traziam, às vezes era coisa simples que já tinham testado em casa. Então, eram experimentos mais fáceis de fazer, mais úteis. Então, tem que ir por essa vertente, né? De tentar ser mais fácil
E depois, à medida que o nível do curso exige, tem a questão do laboratório. Nas escolas é complicado. Igual eu fui privilegiada, estudei escola particular, tinha um laboratório na escola. Então, beleza, eu tive acesso às vidrarias, eu cheguei na faculdade, eu sabia o nome das vidrarias. Isso que não tem. Igual vocês, né, como privilegiados, vocês agem nas escolas aí, tem o Anésio ali, não sei se você já foi, tem um mínimo laboratório ali, que a professora de ciências, que é física, química, que ela faz tudo, ela traz coisa da cara dela, coisa que o pai dela manda pra ela, pra tentar fazer. Assim, é meio guerreiro aí o trabalho do professor. É um desafio muito grande. Mas os alunos, se vocês colocarem para eles também, traz isso, tenta trazer isso aqui, uma coisa assim, os outros traz outra coisa. Eu acho que é muito interessante. Outra coisa que a Débora falou que eu vi no começo, né, de uma opção, a gente começa a pensar um monte de coisa, né, antes de vocês estão falando. A experimentação ajuda uma coisa, tem um grande problema também no atual, que é a questão dos alunos não quererem fazer nada em grupo. Eles estão, não é Então, questão individualistas, eles estão acostumados ali, está na pandemia, trancado na frente do computador, do celular. Já era mais difícil por causa da própria natureza humana de se relacionar. Agora, com essa questão. Então, a experimentação também ajuda. Só que, ao mesmo tempo, é um desafio. Porque eles não estão querendo. Eu falo por mim. Do aula ensino médio superior, tem dificuldades elas querem fazer grupo, as salas fechadas. É um desafio, só que vai ajudar eles também. E tem que ter jogo de cintura. Precisando, não quero fazer esse vira, eles vão ter que se relacionar. Vocês acham que no mercado de trabalho vocês vão, não gostei, vou perder tempo? uma vez marquei uma prova normal, gente, prova em dupla dia tal, tá. Na madrugada do dia da prova, eu recebi uma mensagem no WhatsApp, professor, amanhã não quero fazer a prova com fulano, eu já sei que ele vai ficar sem dúvida. Eu falei sozinha. Eu olhei assim, gente, espero chegar na sala, tá madrugada ainda, a gente resolve isso quando chegar. É bem assim mesmo. É um ponto muito importante, é muito bom de experimentação, pode ser muita coisa. O aluno ter maturidade, tanto que os alunos aqui do IF também, por ter essa questão do técnico, tem a experimentação muito forte da parte técnica, eles são mais maduros, porque aprendem a lidar com as questões, lidar com os problemas do laboratório. O experimento deu errado, deu certo. Dá errado, igual a Débora falou, tem uma coisa por trás que deu errado. Não é perdido, não é um erro. Então, assim, isso contribui para muito mais além da teoria. E a gente tem que investir nisso, porque a gente investe na formação dos professores para tentar prolongar isso daí. É difícil, tem a questão de não ter dinheiro, não ter estrutura, é muito difícil. Mas a gente consegue fazer muitas coisas, né? A gente vai estudando bastante, a gente vai aprendendo. Certo. Mais alguma coisa? Eu esqueci a pergunta. Eu fui ouvir a fala dela, eu gostei. Pensa que no Brasil, muitas escolas não têm laboratório, né? Não tem livrarias, não tem laboratório. Como eu posso instigar esses alunos sem ter muito recurso? Ah, tá. É. Mas ela deu uma fórmula, né? O passo a passo. Cada um traz um pouquinho, a gente leva um pouquinho e faz, né? A moda antiga, a lista de materiais, pede na direção da escola, caixa escolar é para isso, hein? Eu não sei como é que é aqui, mas lá no meu estado, eu não sei se aqui a eleição dos diretores escolares é feita por via eleição ou se é via indicação. Eu não sei. Não sei. Enfim, caixa escolar para fazer experimento com os alunos. Trabalhei uma vez numa escola estadual, mas não aqui em São Paulo, no meu estado. E aí ela falou que os alunos gostam do ambiente e é real. Ela teve essa fala, me veio na mente, a cena. A escola ela era uma escola comum, só que lá eles já têm tempo integral em toda a rede estadual. E aí, essa escola foi uma das que precisou passar por reforma, porque ela era pequena demais para acomodar os alunos durante todo o dia dentro da escola. E aí, quando eles passaram por isso, eles acabaram recebendo algumas coisas que não tinha antes, como um refeitório maior, um laboratório de ciências e outras salas adicionais, né?
E aí eu cheguei para dar aula nessa escola um pouco antes de mudar para cá. E eu, como professora de física, né, cheguei, fui lá conhecer as turmas que eu ia ficar, fui conhecer sala, fui conhecer onde ficava o quê. E aí eu perguntei para o diretor, né, onde estava o laboratório, aí ele disse, ele fica ali, primeiro que ficava assim, no fim do fim, Depósito. era no fim do terreno da escola. Tinha que pegar um sol, né, para chegar lá. E o sol de Macapá, gente, 40 e poucos graus, né? Aí eu já ficava, já falei, já até olha assim, eu não vou lá não. A não ser que seja a primeira aula das 7 da manhã, que dá pra suportar, eu vou pegar o sol do meio-dia pra ir lá de jeito nenhum. Aí eu falei, tá, eu vou lá, me dê a chave. Eu falei assim, então se eu der a chave pra mim, que eu vou ficar com a chave. Não, professora, eu abro pra senhora toda vez que ela precisar. Eu falei, não vai dar. Nossos horários não vão coincidir e eu vou precisar pra dar aula lá dentro. Ah, mas é porque a gente não usa muito, não sei o quê, mas eu vou dar hoje pra senhora e depois ela me der. Eu falei, tá bom. Peguei a chave. Que eu entro, o laboratório lindo. Bancada de. Igual as que vocês têm aqui. Gente, não era nem de plástico. Como é o nome do material da bancada? Aqui é rosa. Nossa, é rosa. É negócio bom. Bancada boa, os armários bonitinhos, vidrarias. Era toda a biologia e física no mesmo laboratório. Era grande, tudo dividido. Tava montado. E tinha jaleco. Tinha 40 jalecos. Tudo no cabide, assim, bonitinho. Trancado com cheiro de mofo. Que o pessoal não queria dar sol. Ninguém queria usar. O povo que já estava ali, já trabalhava ali, eu não sei por que o motivo, não se dava o trabalho, né? Porque, assim, já era um costume não ter aula experimental. Então, assim, o professor acostumou, assim, o corpo ali já acostumou. Tantos anos sem ter aula experimental, o que que vai ter agora? Tem que andar até lá, tem que controlar 40 adolescentes para não fugir, né? Porque tem que adolescente como é que é, né? Tem quem quer e tem quem não quer. Então tem que controlar eles, levar para lá, buscar, trancar a sala, limpar os equipamentos, enfim. Então, se todo mundo deu aula mais de 20 anos sem fazer experimento, por que que eu vou fazer agora? E nisso, o recurso público dentro daquela sala trancado, né? Aí eu falei, eu vou usar. Bora ver se eu dou conta, né? Porque realmente 40 adolescentes era complicado. E aí a gente foi. E assim, na primeira vez que eu usei, foi uma coisa muito simples, era um vulcão, era uma reação química ali simples que a gente fez, que eu achei rápido para usar lá com eles. E, e eles. Gente, era uma coisa que a gente podia ter feito na sala, na nossa sala, né? Não precisava ter ido lá usar a vidraria. Mas, como tu disse, deles terem entrado lá, quando eles colocaram jaleco, nossa, o que saiu de vídeo no Instagram, gente, de stories no Instagram deles de jaleco, e era stories de jaleco, e professora fazendo stories e não sei o quê. Acho que foi mais stories do que relatório, bem propriamente dito. Acho que não foi a primeira vez deles lá, eu fiz vista grossa, tá tudo bem, mas da próxima, menos stories e mais relatórios. Só que foi isso que tu disse, né? Por mais que a gente tenha essas alternativas de fazer em casa, de fazer um simulador, que hoje em dia, um celular todo mundo tem, internet, né? Mas e tem os simuladores que quebram muito galho, realmente. E esse que ela falou, o FET Colorado, é muito bom. Um simulador ótimo, tem todas as matérias lá, né? Física, química, matemática. Você escolhe qual que é ali, qual que é o assunto, joga a simulação e é um simulador, acho que é dos simuladores que eu já usei, eu achei ele o mais dinâmico. Isso, e é domínio livre, então você não precisa baixar um aplicativo, usa direto na barra ali do notebook ou do celular, não precisa estar consumindo memória, enfim. Então, e ele é o que mais dá para mexer parâmetros, como tu disse, né? Tipo, realmente dá para fazer um experimento. Eu usei com o pessoal de integrado aqui, o de calorimetria, que dava para mexer a temperatura, colocar o sólido. Era idêntico a gente ter ido ali no lab de química, só que eu não consegui levar eles lá porque só abria às 9 e a nossa aula acaba 8h40. Aí eu falei, não vai dar, vou ter que usar o simulador. Mas assim, não deixou nada a desejar. Só que
Nada substitui eles vestirem juntos. Sim. Eles gostam e é isso. Eu vou aproveitar então para colocar na descrição o simulador, o link do simulador, legal. certinho? Tá. Então, eu quero agradecer a professora Camila, a professora Débora, por disponibilizarem o tempo delas para vir aqui conversar com a gente. Quero agradecer vocês também que estão assistindo o vídeo. Aproveita, se inscreva no canal que vai ter mais vídeos. Já dá esse like aí pra gente. E aproveitando que o nosso campus ele é muito conhecido pelos cursos técnicos e médios. Mas a gente também tem diversos cursos de graduação e pós-graduação. No link aqui na descrição vai estar o link do nosso campus. Então acessa lá e conheça mais os nossos cursos. Um abraço e até o próximo vídeo.